Bem-vindos, mais uma palestra iniciando. Nós somos o Grupo de Estudos em Saúde Única da Universidade de Iguaçu de Itaperuna, UNIG, e a saúde única, ela engloba três pilares: a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. E a gente tem que ter em mente que qualquer desequilíbrio nesses três fatores, nessas relações, podem ocorrer desequilíbrios ambientais, propagação de doenças, como zoonoses, propagação de epidemias, e entre outras. A gente tem o intuito de também aumentar o conhecimento científico e melhorar a educação e o cuidado clínico na saúde única e na saúde pública. Então, apresentando a nossa diretoria, como orientadores, nós temos o Rogério Ventura como orientador, ele é veterinário. Renan Modesto, também como orientador, ele é biólogo. Juliano Barreto, como orientador também, ele é farmacêutico. Professora Fernanda Ragazzi, nossa apoiadora, ela é zootecnista. E o Leonardo Gripa, que é o nosso orientador também. Passando para a nossa diretoria, nós temos o Gabriel Silva como presidente, eu, Davi Miranda, como vice-presidente, Luiz Pacheco e o Fabiano Laureano como secretários, Bruno Barreto como tesoureiro e os nossos moderadores Marcos Paulo e José Faria. Falando um pouco da palestra de hoje, uma breve apresentação. O tema de hoje é a relação, prognóstico e tratamento do Trypanosoma vivax em bovinos. Nosso palestrante é o Sávio Tostes, ele é médico veterinário formado pela Unig Iguaçu, promotor técnico da SEVA, e ele tem 10 anos de experiência em reprodução de bovinos. A gente pede para que vocês não passem o link da palestra, para não ocorrer superlotação e tirar a vaga de quem se inscreveu. A gente pede também para que quando vocês entrem, quando estiver ocorrendo a apresentação, não ligue o microfone nem a câmera, para não atrapalhar a gente, e também nossos certificados terão um prazo de entrega de 15 dias. Aí, agora eu passo a palavra para você, sabe? Só vou tirar aqui. Aí, foi? Só falta ligar o seu áudio. Não estou conseguindo te ouvir, sabe? Liga o áudio no seu celular, igual você estava fazendo antes. Ainda não consegui te ouvir, sabe? Tenta entrar pelo seu celular, igual você estava fazendo antes. Tenta entrar na sala novamente com o microfone ligado, porque você deve ter mutado o microfone. Você deve ter mutado o microfone, agora ele não quer liberar. Tenta entrar novamente na sala só pelo celular. Conforme... Opa, espera aí que você estava liberando agora. Ainda não estou conseguindo, sabe? Tenta entrar e sair da sala de novo. Davi, seu microfone está no mudo também. E agora, vocês estão ouvindo? Aí, agora foi.
Não sei por que saiu da reunião no celular e não quis voltar para a sala. Não, não tem problema não, isso acontece mesmo. Aí Então, você vamos pode... embora. Isso, pode apresentar aí, sabe? Tá, beleza. Só entrar aqui. Qualquer coisa pode me chamar aqui. Porque aqui tem problema de bio, bicho ignorante operando. Ah, tem problema não. Eu tenho que ir lá na apresentação de slides, né? Isso. Clica em apresentar agora. Tela inteira. Aí você clica em compartilhar. Aham. Mas aí tá abrindo só uma janela da nossa conversa aqui. Você clicou Não é ela, né? Você clicou no apresentar agora? Cliquei. Isso aí, foi. Agora foi. Foi? Aí saiu de Tá. novo. Saiu. Então, calma Tinha aí. entrado e saiu. Agora eu sei onde vai. E agora? Aí, agora foi. Apareceu? Apareceu. Então tá, Aí, show, gente. Boa noite a todos. É uma honra estar de novo aqui sendo convidado a aprender um bocado com vocês essa noite. Falei esses dias atrás sobre reprodução, que é a área que eu trabalho, desde que eu me formei, que eu sou mais atuante. E o Gabriel me convidou para falar um pouco de tripanossomose, que é uma doença muito nova no Brasil, na nossa região em geral. E, assim, é uma doença muito pouco falada pelo tanto de prejuízo que ela vem trazendo para a pecuária. Se a gente for conversar com técnicos, com os veterinários mais antigos, muitos nem sabem da existência da doença. Estão com erro no diagnóstico e tentando tratar outras doenças, entendeu? E eu vim hoje falar sobre tripanossomose, que é uma doença em ascensão e muito preocupante a nível de Brasil, com a pecuária, e vim falar e conversar um pouco com vocês para poder aprender melhor. O grande problema da tripanossoma é justamente o diagnóstico. Ela é uma doença a nível de rebanho, não é a nível de indivíduo. Porque eu chego num curral, o produtor só vai chamar a gente quando estiver tendo prejuízo, quando ele estiver vendo problema. Você vai ver 10, 20% do gado afetado com os sinais clínicos e vocês vão ver vacas igual essas da foto, que estão gordas, estão bonitas, estão com score legal, mas se a gente fizer uma sorologia vai dar positivo. Ela só está esperando ter uma queda de imunidade, uma oportunidade para ela se manifestar e praticamente aniquilar o animal. O que é a tripanossoma? Tripanossomíase ou tripanossomose é uma doença causada por protozoários parasitas do gênero Trypanosoma. Nos bovinos, que é o nosso foco hoje, ela é causada pelo Trypanosoma vivax e é caracterizada por severa anemia e vários outros sintomas que muitas vezes levam o animal a óbito. A tripanossoma no bovino é o mesmo protozoário que causa, no caso do ser humano, o mal de Chagas, a doença de Chagas. Só que no caso do ser humano é o Trypanosoma cruzi. Entendeu? O nosso de interesse na veterinária, o que tem mais causado prejuízo, é o vivax. Por causa dessa severa anemia, que muitos técnicos, muitos veterinários têm confundido essa doença por falta de informação, falta de atualização, com, por exemplo, tristeza parasitária, que acomete bezerros, no caso a babesiose, a anaplasmose, o mal da tristeza parasitária. Só que em bezerros é normal eu ter esse tipo de problema. Só que em vacas adultas, mestiças, a não ser que eu traga uma vaca, por exemplo, do Paraná,
que é criada num freestyle desde bezerra, nunca teve contato com carrapato. Se eu trouxer ela para esse calor nosso de Itaperuna, bicho, essa vaca vai praticamente morrer de tristeza. Mas o gado da nossa região, em geral, é um gado que já teve contato com a anaplasmose, a babeziose, quando bezerro. Então, ele pode até ser positivo, mas é uma forma comensal. Ela tem, mas convive bem. E isso tem atrapalhado muito o diagnóstico da tripanossoma. Temos aí alguns exemplos, que é o Cruzi, que é que acomete o ser humano pelo mal de Chagas, o Brucey, o Evance e o Vivax. Vocês podem ver, não sei, o pessoal aí que já estudou histologia, ele é diferente da babesiose e da anaplasmose. Porque no caso da babésia e da anaplasma, eu vejo o protozoário, ele é intremacitário, ele está dentro da hemácia. Vocês podem ver que o tripanossoma, ele é extremacitário, ele é um protozoário que fica fora da hemácia. Isso vocês vão entender a dificuldade do tratamento mais na frente. Olha só, olha essa vaca, esse cavalo e esse camelo. O camelo não é de interesse nosso, mas é um ruminante, é acometido. Vê se é normal uma vaca mestiça, vaca orelhuda, grau de sangue do Zerá, Nelore, apresentar esse tipo de escória corporal. Não é normal. Não é normal. Prejuízos causados pelo tripanossoma. Tudo começou, a história do tripanossoma no Brasil começa justamente o tripanossoma é de origem africana, principalmente em búfalos. Mais de 3 milhões de animais mortos na África, devido a mortes por tripanossoma. 4 bilhões e meio de dólares de prejuízo, segundo a FDA em 2002. Isso leva a quê? Esse prejuízo de 4 bilhões e meio, além das mortes dos animais, queda na produção de leite, queda na produção de carne, o animal não está conseguindo nem se manter. Em como que ele vai produzir leite ou carne? Não tem como. Imunossupressão e aparecimento de outras doenças. É normal em currais acometidos por tripanossoma o cara falar que a vaca está muito magra e que, assim, diferentemente da anemia, no caso da tripanossoma, a vaca come, ela tem apetite, ela se alimenta. Só que ela não vai à frente. Ela come bem, ela rumina, mas só vai, em vez de engordar e melhorar a escória, ela só vai piorando. Isso leva a uma imunossupressão. Eu tenho uma queda de imunidade muito brusca desse animal. Aí abre portas para outro tipo de doença, como muito comum mastite no gado de leite, pneumonia, tanto em gado de leite quanto em gado de corte, diarreia, você vê uns surtos de diarreia absurdo em vacas adultas, que não é normal. Muito problemas de casco também. E a infertilidade, no caso da reprodução, despenca. É raro você ver um animal com tripanossoma positivo gestante. Segundo o estudo feito aqui no Brasil em 2006, a queda da produção de leite é de até 47%. É muito significativo o prejuízo da tripanossoma. E assim, nas visitas que a gente... Eu sou promotor técnico da Seva, do estado do Rio, laboratório Seva. E por coincidência, o Gabriel me chamou, pediu para me falar sobre tripanossoma, e por coincidência, a Seva tem um único medicamento no Brasil licenciado para tripanossoma. Tem o único tripanocida do Brasil. Então, assim, a gente tem muitos dados sobre isso. E justamente, parece até mentira do produtor, quando a gente chega no curral, o cara não sabe que ele tem tripanossoma, a principal queixa dele é justamente essa, ele fala, meu leite caiu pela metade, eu estava com 800 litros por dia, hoje eu estou com 400 e olha lá. Então, olha, uma vaca de grau de sangue holandês, mas é uma mestiça, olha o score dessa vaca. Ela não está nem conseguindo se manter, quem dirá produzir leite. Quais são os principais sintomas? O sintoma clínico, o principal, anemia severa. Se a gente olhar a mucosa dessa vaca, seja na vagina, no globo ocular, na gengiva, vai estar uma anemia profunda. Onde era para estar de cor rosa, vai estar branco ou até apresentando icterícia, amarelo, que é o chamado amarelão. Com essa anemia profunda, eu tenho imunossupressão.
Então, eu tenho emagrecimento profundo, queda da fertilidade, abortos, porque por falta de nutrientes suficientes para me manter a gestação, e eu tenho doenças como diarreia, pneumonia, devido à imunossupressão. O tripanossoma, ele está mais espalhado nas regiões produtoras de leite, principalmente sul e nordeste, sul e sudeste. Alguma coisa de Goiás, vocês podem ver aí, no norte, gado de corte, no Pará, Tocantins, por quê? Foi aonde o tripanossoma entrou no Brasil. Se a gente for pesquisar a literatura, os primeiros casos registrados de tripanossoma no Brasil são no Pará, na ilha de Marajó, devido à importação de búfalo da África. Hoje o búfalo é nativo da ilha de Marajó, mas ele foi introduzido. É até errado falar que ele é nativo. Nativo é quando ele é natural dali, ele foi introduzido, igual o pardal. Pardal não é nativo do Brasil. E o búfalo foi introduzido no Brasil pela ilha de Marajó. E lá estão os primeiros casos registrados de tripanossoma no Brasil. Alguma coisa de Mato Grosso do Sul, Pantanal, região muito alagadiça, propensa muito a tabanídeos, como a mutuca, que é uma mosca que também é fômite para o tripanossoma. Qual que é o histórico do tripanossoma bífidus no Brasil? A cronologia dos diagnósticos se dá da seguinte parte. Como eu falei, a primeira referência de tripanossoma no Brasil aconteceu em 1946, no Pará, devido à introdução de búfalo. O Amapá, que também, Amapá como Roraima, também tem muita criação de búfalo. Depois, devido aos tabanídeos, as mutucas, veio para a região do Pantanal. Aí, devido ao trâmite de gado para lá e para cá, começou a aparecer no Nordeste. O nosso problema principal foi esse surto em Minas Gerais, quando começou na Bacia do Prata, no Alto Paranaíba, região do Triângulo Mineiro. Foi aonde o tripanossoma estourou praticamente no Brasil. Por quê? É uma região de pecuária leiteira muito forte, região muito forte de comerciante de gado, é uma região que vende gado para todo o estado de Minas, para o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste. E se a gente for ver, por que esses surtos na região do Prata, principalmente Uberaba, em 2013? Se a gente voltar um pouco, foi justamente quando começou o uso abusivo de ocitocina para fazer vacas pojarem o leite, em curral de leite. E o principal fômite é justamente esse, agulha de ocitocina contaminada. Eu não diagnosticava a doença, eu não sabia que o animal tinha o problema, e agulha compartilhada, agulha e seringa compartilhada foram os principais fômites para os surtos de tripanossoma. Aqui é um exemplo, no caso de um tabanídeo, do mutuca. O ciclo biológico é muito simples. O animal carrega o tripanossoma no seu aparelho bucal, ele pica a pele do animal e o tripanossoma chega nas suas fases jovens, que é a tripomastigota, ele chega na corrente sanguínea e ele atinge os linfonodos, onde ele faz a maturação, chega à fase adulta e ali ele prolifera para todo o organismo do animal. É um ciclo bastante simples. Mosca é o transmissor mecânico, porque em literatura fica complicado a gente falar que o principal fômite é a agulha, tanto é que se a gente procurar na nomenclatura, na literatura, a mosca do chifre, que é a Dermatoba irritans, ela não é considerada um transmissor de tripanossoma, porque o que entrou na literatura lá atrás foi só o tabanídeo, só a mutuca, que é natural, que é muito comum na África. Então, assim, mas é mais do que provado que a mosca do chifre, assim como a mutuca e assim como a agulha contaminada, transmite o tripanossoma. Multiplicação binária. O parasita, como eu falei, via sangue, ele chega ao linfonodo do animal, onde ele se multiplica, se reproduz,
e eu tenho um aumento, um inchaço desse linfonodo, indicando alguma infecção. Podemos ver nessa foto aqui, entendeu? Linfonodo bastante engurgitado, só que isso também eu não posso ver um linfonodo e falar que é tripanossoma. Linfonodo engurgitado é sinal que eu tenho alguma coisa errada com o organismo. Até quando a gente mesmo é alérgico a tal desodorante, você passa a dar uma dor na axila. É o linfonodo reagindo, entendeu? Então eu posso ter um início de pneumonia e o animal está tentando se curar. Eu posso ter uma mastite, eu posso ter uma infecção generalizada e é o organismo. Mas a tripanossoma, no ciclo dela, causa esse engurgitamento do linfonodo. Podemos ver aqui, com a vara apontando, o linfonodo na região do vazio, do flanco, bem proeminente. Quando direto na veia, na circulação, que é através da injeção de ocitocina, o período de incubação é bem menor. E é muito comum. Eu já tenho eu trabalho muito com o Vivedio, que é esse medicamento para tripanossoma que a Seva tem. Eu fico quase que exclusivamente por conta de diagnosticar tripanossoma e por conta de reprodução. E assim, a gente que mexe muito, cara, a gente já tem um olho clínico. Eu chego num curral, eu já vejo, porra, é tripanossoma. Você já bate o olho, você sabe. Aí tem aquelas perguntas. O animal apresenta anemia profunda? Sim. O senhor já tratou com diminazeno, com diaceturato? Já. Aí o animal melhora dentro dos 12, 15 dias, o animal cai de novo. É isso aí mesmo. Você faz ocitocina? Faço. Aí você fala, é tripanossoma. Não, mas eu não faço a ocitocina eu não faço na veia, eu faço no músculo. Beleza. Uma aplicação no músculo talvez não passaria. Mas num curral de duas ordenhas, eu estou aplicando 2 vezes nesse animal. E vocês concordam que mesmo intramuscular, no caso da agulha contaminada, a inoculação do agente, do tripanossoma, é muito mais eficaz do que uma mosca, que não é durante todo o período de vida da mosca que ela transmite. Então, assim, o desafio é muito grande. Então, a gente tem essas perguntas. Usa ocitocina? Uso. Vira e mexe tem caso de animal definhando, atrofiando? Tem. Então, eles querem o exame para confirmar, mas na maioria das vezes o treino que a gente tem é muito grande. Quais são os fatores epidemiológicos da ocorrência de tripanossoma? Essas são as perguntas que eu falei. Curral de leite, vacas em lactação, qual o número, quantas vacas tem em lactação esse curral, e se faz o uso de ocitocina com seringa compartilhada. E outra coisa, gente, a não ser que a pessoa tenha, no máximo, 5 vacas. Não existe agulha individual. Nós somos técnicos, nós somos veterinário, estudante, e assim, a agulha é seringa descartável, o próprio nome já diz, o certo é usar e jogar fora. Só que ninguém faz isso, ainda mais em curral de leite. A gente vai falar que o cara tem você não precisa usar uma agulha e uma seringa por aplicação, por vaca, por ordenha. Tem manejos que a gente consegue introduzir que controla a tripanossoma, mesmo reutilizando a agulha e seringa. Só que a gente já vai comentar desses manejos e o cara já fala, mas se eu for comprar seringa e agulha, eu vou tirar leite só para pagar. Vai ser minha despesa, vai ser só pagar a agulha e seringa. Então tem um pouco de resistência, a gente encontra um pouco de atrito quanto a isso. Então, se faz uso de ocitocina com agulha e seringa compartilhada, aquisição de animais há pouco tempo, isso é importantíssimo. Um curral que o gado é feito em casa, o cara há muitos anos não compra animal de fora, não adquire. Nesse caso, é difícil ter tripanossoma. Até hoje, todas as propriedades que eu peguei com caso de tripanossoma teve introdução de animais de fora dentro de 6 meses. Quando tentaram mentir, foi descoberto mais na frente. E existem outras vias de transmissão sendo estudadas. Como eu disse, a mosca do chifre, o carrapato, está tendo um estudo forte em cima da transmissão do carrapato, porque é um protozoário, o carrapato transmite a babesiose, que é um protozoário,
nada impede dele também transmitir a tripanossoma. Mas ainda é cedo para falar que o carrapato está passando a tripanossoma. Como eu falei, existe a transmissão mecânica através de agulha e seringa compartilhada e principais agentes transmissor da doença. No caso, a única confirmada até hoje é a mosca mutuca, o tabanídeo, a mosca do chifre. A gente sabe que passa, mas ainda não está na literatura. Essa é a mutuca. A mutuca, para quem não conhece, ela é uma mosca maior, a picada dela é muito dolorida. A probóscide, o ferrão dela é muito comprido. O pessoal que anda a cavalo, ela é aquelas moscas que ficam na orelha, no pescoço do cavalo, incomoda muito. Realmente, a picada dela é muito dolorida. A mosca Stomos calcitrans, que essa também já é mais do que catalogado, que transmite a tripanossoma, que é a mosca dos estábulos, muito comum em região produtora de fruta, café e cana, porque ela deposita os ovos dela, no caso no vinhoto da cana de açúcar, no resto do bagaço, na palha do café ou na polpa, resíduo de indústrias de suco, entendeu? Ela também transmite tripanossoma. Olha a mosca do estábulo. A ferroada dela é bem mais dolorida que no caso, a mosca do chifre. Ela lembra muito a mosca de casa, essa mosca doceira. A morfologia dela é bem semelhante. Só diferencia por causa da probóscide. A mosca doceira, a mosca caseira, a probóscide é em forma de cone, porque ela se alimenta do alimento, do açúcar, principalmente, deixado em cima de superfície. A Stomos calcitrans, a do estábulo, ela tem a probóscide, ela perfura a pele do animal para ingerir o sangue. E assim, a nível de curiosidade, quando a mosca do chifre ela é preta e é bem menor, mas a mosca do chifre ela sempre posa no animal com a cabeça voltada para o chão. O V da asa sempre está voltado para cima. É uma curiosidade. A mosca do estábulo, ela posa de qualquer forma e ela caminha, ela anda sobre o animal. A mosca do chifre não anda. Ela posa, o animal se debate, cabeça, rabo, ela sai do animal e volta e fica na mesma posição. Compartilhamento de seringas, que é 90% da transmissão de tripanossoma. Acontece por causa de compartilhamento de seringa. Essa é uma foto, um dos manejos que eu disse que a gente indica para o cara não precisar trocar. Eu sei que é errado, gente. O certo seria uma agulha por vaca por ordenha. Mas um manejo mais eficaz que nós achamos até hoje tem curral comprando iodo, cloro, amona quaternária, criolina, álcool 70, clorexidina para desinfetar a agulha. Nós da Seva estamos com um estudo que foi feito, o que melhor teve eficácia contra o tripanossoma foi o álcool 46 graus. É um álcool não tão caro, igual os outros desinfetantes. E um manejo que a gente tem adotado de seringas, essa foto eu tirei num curral, justamente que a gente fez esse manejo e controlou muito bem. Esse cara, se eu não me engano, ele trabalhava com 75, o gado dele, era no dia que nós introduzimos o manejo, era 75 vacas em lactação. Deixa eu explicar uma coisa, por que da seringa? Não é o fato da agulha ou seringa infectada transmitir. Eu abro o frasco de ocitocina, eu introduzo a agulha no interior do frasco, pego lá 1,5, 2 ml de ocitocina. Pego a veia do animal, faço a aplicação endovenosa. Contaminei a agulha. Eu vou pojar a outra vaca, eu introduzo a mesma seringa na ocitocina, para puxar mais a dose. O que acontece quando eu perfuro a ocitocina com a agulha contaminada? Eu contaminei a ocitocina.
E quem tem curral de leite, quem frequenta curral de leite, a gente sabe que os currais trabalham com frascos grandes de 250 ml, 100 ml, por quê? Para baratear. Realmente, um frasco de 250 ml é muito mais em conta que um de 50. E o que acontece? Eu contaminei a ocitocina. Eu subi o tripanossoma para o frasco. Aí, a partir dali, toda dose que eu pegar de ocitocina e fazer nas vacas, eu estou passando tripanossoma. Esse é o principal gancho. O que nós adotamos nessa propriedade? Esse produtor tinha 75 vacas no leite, de lactação. Nós pegamos dois galões de 5 litros de iodo vazio, iodo, cloro, pode ver, um azul e outro branco. O que a gente fez? Vai começar a ordenha da tarde, 4 horas. 3h30 o funcionário pega, ele não trabalha com seringas individuais, nome por nome. A gente pega, nós vamos ter 75 conjuntos, agulha e seringa. Eu vou encher, se é 2 ml, se é 1, se é 1,5, eu vou encher todas as seringas com ocitocina e colocar nesse galão, nesse recipiente azul. No recipiente branco, eu boto esse álcool 46 e está vazio. O que eu faço? Botei as vacas na linha de ordenha. Pego seringa por vaca, uma seringa por vaca. Pojei as vacas. Eu vou jogar essa seringa, essa agulha usada, no frasco branco com álcool. Antes, eu só vou puxar um pouquinho do álcool, para entrar um pouco de álcool no interior da seringa, devolvo esse álcool para dentro do frasco, e a seringa usada eu coloco dentro do frasco branco. Terminou a ordenha, eu vou estar com um galão azul vazio e o galão com álcool cheio. Eu vou tirar essas seringas do álcool, vou descartar esse álcool e vou deixar essa seringa secando, normal, deixando a agulha secar. Na próxima ordenha, eu vou encher seringa por seringa e fazer. Então, eu tenho uma seringa e uma agulha por vaca sem ter o trabalho de ser identificado. O pessoal que trabalha com leite sabe que é impossível de fazer esse tipo de controle. Esse foi o manejo mais eficaz que nós achamos. É claro, a pessoa que tem 5 vacas, ela pode pegar uma caneta de CD e escrever o nome da vaca na seringa e utilizar. Quando a gente passa de 15, 20 vacas em lactação, ainda mais em mão de funcionário, não vai virar, não vai dar certo. Luvas de palpação. Existe uma teoria, mas muito pouco confirmada ainda. Luva de palpação compartilhada, que também é muito comum, mas nada se compara nem a Stomoxx calcitrans, nem a Mutuca, nem a luva de palpação. Todas somadas não chegam nem na metade da infecção que é causada pelo compartilhamento de seringas de ocitocina. Embriões e sêmen está em estudo. Não é nada comprovado, entendeu? O touro, porque assim, muito raro a gente pegar touro positivo. Eu já peguei curral que 90% das vacas testaram positivo, o touro deu negativo. Se fosse uma DST, pegasse pelo sêmen, esse touro já estaria comprometido. O bezerro da vaca positivo, ele tem grande chance de nascer positivo, porque existe a infecção transplacentária. O embrião e o sêmen ainda estão em estudo. Aqui é um gráfico que mostra a curva da parasitemia nos bovinos experimentalmente infectados. A gente pode ver que o pico ocorre no 12º dia, mais ou menos, depois da infecção. Depois, o animal automaticamente, ou com tratamento, ele tem uma estabilização e segue com essa curva controlada. O problema é que quando esse pico é prejudicial ao animal. Eu tive esse pico, mas o nível parasitológico caiu, mas o animal está altamente debilitado. Quais são as características gerais da tripanossomose? O animal melhora, depois volta com febre novamente. O protocolo que a gente adota do Vivedio, que é o único tripanocida do Brasil, muitas vezes, quando o animal está muito comprometido, a gente entra com
um diminazeno, que o nome comercial, o Ganazeg, o Vivazene, o Berozeg, a gente associa o diminazeno e um Roboforte, que é um melhorador hepático, é um melhorador fisiológico, são 18 aminoácidos, um produto que promove muito a melhora fisiológica do animal. A gente indica esse diminazeno e o Roboforte 15 dias antes de fazer a aplicação do Vivedio. E vocês lembram que eu falei que o trypanosoma é um protozoário, ele é extra-hemacitário, ele fica fora da hemácia, ele fica solto no plasma. E qual que é o problema? Por que que o diminazeno, ele pega um protozoário, mas ele não consegue cercar o trypanosoma? Porque a meia-vida no organismo do animal do diaceturato de diminazeno é muito curta. Eu não tenho ação prolongada. Então, eu aplico diminazeno no animal que é positivo para trypanosoma. Ele tem uma melhora depois de 12, 15 dias, quando ele começa a não ter mais esse efeito residual do diminazeno, o animal despenca novamente de produção de escória corporal, de carne, e volta pior do que ele estava anteriormente. A importância dele ser extremacitário, que eu falei, justamente por causa desse segundo tópico. O parasito vai para o lugar de pouca ação do sistema imune. Então, assim, literalmente, a gente começa o tratamento, o protozoário foge. Ele tenta fugir principalmente para esses 3 órgãos: sistema nervoso central, globo ocular e articulação. Ele foge, o Viver é normal, depois da primeira aplicação do Viver que a gente faz, ter problema neurológico. Eu já recebi vídeo de produtor, hoje eu apliquei o Vivedio, no outro dia o cara me mandando a foto da vaca deitada pedalando, aparentava estar até com raiva. De repente ela melhorava, levantava e voltava a comer, ruminar. É o trypanosoma migrando do sistema nervoso central. É normal a gente ver uma opacidade de córnea, o princípio de uma cegueira, ver um embaçamento, uma nuvem no olho do animal, e o animal mancar. Depois da aplicação do Vivedio, o animal começa a claudicar das 2 mãos, ou dos 2 pés, ou dos 4 membros. Por quê? É o protozoário migrando para esses órgãos de pouca infiltração. Então, pode causar encefalite no sistema nervoso central, formação de fibrina dentro do olho e artrite, que vai causar a claudicação. Esses são os principais sintomas da trypanosoma. Anorexia, animal tem perda de apetite, hipertermia intermitente, uma febre crônica, anemia profunda, aí junta anorexia e anemia, automaticamente eu tenho uma queda de produção. Se a vaca não come, não se alimenta, ela não vai produzir, seja carne, seja leite. Linfadenopatia, por causa do desenvolvimento do protozoário nos linfonodos, e aí vai acarretando um monte de coisa. O animal não está se alimentando, vai emagrecer. Doenças secundárias, diarreia, mastite, edema subcutâneo, cegueira, porque ele leva cegueira, sinais neurológicos, tetania, orquite, é justamente porque ele migra para esses órgãos de pouco infiltração do Vivedio. Problemas reprodutivos é o primeiro a ser acometido, porque numa ordem, numa escala de prioridades, primeiro o animal come para se manter vivo, depois para alimentar a cria, no caso no leite, e em terceiro para a reprodução. Então, em caso de necessidade extrema, o primeiro a ser afetado é a reprodução. Nistagmo, orquite, eu tenho um inchaço da região escrotal, no caso dos touros, e doenças concomitantes junto. Eu tenho uma diarreia, eu tenho mastite, tenho problemas de casco, infecção de casco, pseudoconjuntivite e várias outras enfermidades. Então, esse é o grande problema. Essas 2, 3, 4 vacas aí, lindas, as 4 deram positivo.
quando foi feito o exame. E esse é o principal problema. Semana passada eu fui num curral em que eu tinha identificado tripanossoma há 1 mês e meio atrás. Esse produtor tem uma vaca Gir PO, ele comprou ela para fazer FIV, a vaca testou positivo. Ela estava para criar, ela estava mojando, e ela estava literalmente, ela estava obesa. O score dela estava mais 5, ela estava uma hipopótama de gorda. Testou positivo. Por isso que eu falei que a tripanossoma é uma doença de rebanho. Os animais, novilhas e bezerras, eu posso não ter positivo. Agora, curral que faz o uso da ocitocina, a grande chance de todas as vacas que já levaram agulhada darem positivo é muito grande. Então, eu vou ter animal caquético positivo, eu vou ter animal gordo, bonito, score ideal, eu vou ter esse animal positivo. Esse cara, em particular, ele não quis tratar essa vaca G, que estava gorda. Eu tive lá semana passada, a vaca pariu, teve uma queda de imunidade, que o parto leva essa queda de imunidade, e a vaca definhou. A vaca perdeu mais de 200 quilos. Semana passada eu tive na propriedade, a vaca do cara tá até um chifre espadado pro lado, a vaca tá igual um crucifixo, virou pele e osso. Uma vaca que devia estar com 500 quilos veio para menos de 300. Aí o cara agora está correndo atrás para tratar. Então, como o tratamento é um tratamento complexo, é melhor pegar todo o rebanho. Eu vou mostrar um slide mais na frente do protocolo de tratamento. Eu aconselho tratar todos os animais da propriedade, mas eu não mando na propriedade do meu cliente. Eu não vou tratar tudo, então vamos tratar vacas em lactação e vacas secas. Mas tal vaca está gorda. Está gorda. A chance dela estar positivo, mas de forma assintomática, é muito grande. Essa vaca, score bom, é vaca positiva. Isso é foto nossa do dia a dia. Olha o problema, a fibrina no olho que eu falei. Isso é o tripanossoma migrando. Esse animal testou positivo, é uma vaca 3/4 holandês vermelho e branco, ela testou positivo, não apresentava nada, essa fibrina no olho. Foi feito o tratamento com Vivendi, 8 dias depois ela apareceu com isso. Não causou cegueira. Isso é sinal que o tratamento está dando certo. É uma forma que o tripanossoma tem de correr do tratamento. O infartamento dos linfonodos, animal devido à fraqueza, não consegue, tem problema de locomoção, mas nesse caso, essa foto não é minha, é problema neurológico, lembra muito a raiva. O animal, pode ver na foto A, ele está sentado, mas não é normal de uma vaca sentar com a perna esticada desse jeito. E no B, ela está tentando levantar, mas apresentando incoordenação motora. Gado Nelore, gente, não é normal. Olha, o touro tudo bem, porque está no meio de um monte de fêmea. Mas esse gado foi um gado, essa foto também não é minha, um gado que testou positivo. Essa foto é minha. Essa foto foi tirada em Rondônia. Olha o score desse gado. Pode ter 10 bezerros amamentando essa vaca. Não é normal, não é fisiológico esse nível de magreza, esse score. Isso é tripanossoma. Foi confirmado por laboratório. Orquite, vocês podem ver, o testículo está inchado. Parece que um acúmulo de líquido. Ele não é um touro com CE bom, ele está inchado. Vocês podem ver que o cordão espermático está engurgitado e está estufado. Aborto, podemos ver esse bezerrinho de 3 meses de idade, mais ou menos, morto. Um dos principais prejuízos da tripanossoma. E qual é o problema de tratar os animais que estão muito debilitados? Porque com certeza eu estou com lesões nos órgãos nobres, principalmente fígado e coração. Eu tenho uns vídeos aqui no meu celular
É absurdo o abscesso hepático que as vacas em necrópsia positiva para tripanossoma tem. É uma coisa de louco, entendeu? É abscesso de sair 10 litros de pus, entendeu? Então, esse é o problema. Tem currais que eu chego para tratar tripanossoma, eu enjeito tratamento algumas vacas. Eu falo com o cara, não, aquelas duas ali é melhor sacrificar. Ou vende para a indústria, é melhor sacrificar. Porque é a gente botar a mão, começar a tratar, ela não vai aguentar o baque, morre, e para não acabar que colocar a culpa na gente, falando que nós matamos a vaca. Então, eu descarto de cara. Lesões cardíacas, morte algum tempo depois, sem uma causa aparente. Eu tenho visto muito isso, animal morrer sem causa nenhuma. Essas lesões provocam um quadro no qual, numa próxima infecção, mesmo com medicação apropriada, o quadro não evolui. Além de correr o risco de morte nesses animais, tem esse problema. Eu vou tratar o restante do gado, vai ter melhora. E elas já estão com o sistema imune e os órgãos nobres tão comprometidos que não vão ter reação nenhuma. E é normal a gente fazer exame sorológico. Nessas vacas muito acometidas, não dá nem positivo. Ela costuma dar negativa, porque o sistema imune está tão deficitário que não tem reação nenhuma. Quais são as principais dificuldades encontradas? Desconhecimento da doença, como eu falei no início, os veterinários, os técnicos mais antigos e produtores, nem todo mundo conhece a tripanossoma, trata a tripanossoma pensa que está tratando a tripanossoma como se fosse uma tristeza parasitária. Falta da cultura de métodos de biossegurança. O que eu falei, quando a gente vai falar para o cara fazer um manejo de rodízio de seringas, ele já fala de cara, eu não vou ficar comprando seringa e agulha todo dia, senão eu quebro. Então, falta essa biossegurança. Cultura do uso indiscriminado de medicamento. Estou usando medicamentos adoidados de forma errônea. Uso de ocitocina na ordenha, que foi o grande boom da tripanossoma no Brasil. Ausência da vigilância sanitária específica. Eu vejo muito isso, os veterinários responsáveis por Emater, por Senar, por secretarias de agricultura municipal, estadual, os caras não conhecem. Esse dia eu colhi um sangue de um produtor para ele fazer sorologia. Bicho, o tripanossoma a gente faz sorologia com plasma sanguíneo. Por quê? Ele é extremacitário, ele fica no plasma. O veterinário da prefeitura, lá da secretaria, jogou o plasma que eu tirei da vaca fora, fez um furo na ponta da orelha do animal e levou um squash, um raspado para o laboratório, como se estivesse procurando uma babésia ou anaplasmose. Não vai achar nunca tripanossoma em esfregaço. Doença de notificação compulsória, está tendo uma política forte para ser de notificação obrigatória. Receio do técnico e do produtor de fazer a notificação, porque gera muito bafafá. O produtor na região fica mal falado. É normal a gente ver isso. Diz que no curral do fulano tem um tripanossoma. O cara está fazendo esse tipo de fofoca, mas ele tem tripanossoma no curral e não procurou saber, muito menos tratar. E tratamento ineficaz, devido à falta de diagnóstico. Os diagnósticos para pegar a tripanossoma são esses daí, parasitológico direto, prova biológica, sorológico e moleculares. O que a gente realiza pela Seva é o sorológico. Por incrível que pareça, é o mais barato, o método ELISA, e é o mais eficaz. Por quê? Mesmo a vaca estando bonita, gorda, o sorológico vai dar positivo porque ela carrega anticorpos do tripanossoma. Então, mesmo se eu fizer num período que a vaca está bem fisiologicamente, o sorológico vai me ajudar se ela tem ou não contato com o protozoário. O PCR, ele é um dos mais caros, é muito eficaz, mas ele só mostra se há o tripanossoma nesse exato momento. O mais usado hoje no Brasil é o sorológico.
Aqui, ó, resume no que eu falei. No caso da parasitemia, esse pico aí, no 12º ao 15º dia, seria nesse pico que o PCR pegaria. Então, a sorologia, ela dá uma margem, uma onda, ela dá uma janela maior de diagnóstico para a gente identificar e diagnosticar a doença. O tratamento para tripanossoma. Esse é o Vivedio, o medicamento da Serva, medicamento que eu trabalho, sou responsável no estado do Rio, principalmente pelo Vivedio. Qual que é a composição do Vivedio? A composição dele, o princípio ativo, é o isometamídio 2%, 2 gramas. A dose dele, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Vivedio é um produto, a Serva é uma empresa francesa, ela desenvolveu o Vivedio para tratamento de tripanossoma em búfalos na África. Búfalos têm uma resistência completamente diferente do bovino, tem uma grossura de couro, de pele, totalmente diferente de bovinos. Então, a bula no Vivedio hoje, no Brasil, é a mesma bula usada para búfalos na África. Por que eu botei essa interrogação na dosificação? Na dosificação. Temos aqui 90 pessoas. Quantos de vocês já tomaram um medicamento chamado bezetacil? Quem já tomou sabe o tanto que é dolorido, tanto que incomoda, o abscesso que causa. O isometamídio é 8 vezes mais dolorido do que a bezetacil, a penicilina benzatina. Então, a gente usava a mesma dose. O Vivedio, ele vem um frasco ampola com 200 ml de água destilada e vem um pó no frasco de vidro. A gente misturava os 200 ml no pó e fazia 1 ml para cada 40 quilos. 1 ml para 20 quilos. A gente fazia isso. Então, uma vaca de 400 quilos tomava 20 ml. Bicho, era extremamente dolorido para o animal 20 ml de Vivedio. Na bula, indica no pescoço, porque a bula foi registrada para búfalo. Altamente dolorido. Pessoal, no início a gente começava, o Vivedio é um produto que está uns 3, 4 anos no mercado. No início a gente fazia no músculo, no outro dia, o curral do cara ficava uns 3, 4 dias sem produzir 10 litros de leite. As vacas tudo com o pescoço duro, não conseguia movimentar, não conseguia baixar para comer capim, não conseguia botar a cabeça no canzil para comer no coxo. E a Serva, o departamento técnico da Serva, desenvolveu uma adaptação. Em vez da gente diluir 200 ml de água, a gente diluir só 100. E em vez de 1 para 20, fazer 1 para 40. O que eu ganho com isso? Eu ganho que eu estou aplicando menos água e a mesma quantidade do princípio ativo. Mesmo assim, uma vaca de 400 quilos, eu vou aplicar 10 ml. Eu não devo exceder mais que 6 ml em um lugar de aplicação. Então, como que eu faço no meu dia a dia? Vaca de 400 quilos, 5 ml na parte posterior da perna, abaixo e ao lado da vulva, na perna, literalmente na parte de trás, 5 ml de um lado, 5 ml do outro. Não deve exceder 5 a 6 ml no mesmo local de aplicação, porque é extremamente doloroso. É normal o animal sentir dor, claudicar 2, 3 dias depois. E intramuscular profunda. É um dos poucos medicamentos que a gente tem que aplicar empurrando a seringa contra o animal, para voltar para o subcutâneo o mínimo possível. Eu aplico literalmente empurrando a agulha contra a carne, contra o músculo do animal. Essa carência no leite era 3 dias, mas caiu. Hoje sofre uma alteração de carência. Hoje a dose, o descarte do Vivedio é 0, tanto para carne quanto para leite. Esse é o tratamento do Vivedio. Eu tenho que ter de 3 a 4 aplicações. Mínimo 3, máxima 4. Qual o intervalo? O que a Serva passa para a gente é 4 meses de intervalo. Só que no campo, a gente tem feito adaptações de acordo com o grau de infecção.
eu tenho passado muito, 4 aplicações com um intervalo de 3 meses, que dá 1 ano de tratamento. Por que eu preciso desse espaço longo? Porque o vivédio, ele tem, o efeito residual dele é muito grande no organismo animal. E eu tenho que fazer esses tratamentos espaçados justamente para cercar por causa desse espírito de fuga que o tripanossoma tem, de fugir do tratamento, para olho, para sistema nervoso central e para articulações. Esse é o protocolo. Animais comprometidos, antes da primeira aplicação, eu indico uma dose de Vivazene, do diaceturato, e um Roboforte para dar uma estabilizada. O diaceturato, o Vivazene, tem problema. Ele não consegue pegar o tripanossoma porque o período de ação dele é de 8 a 10 dias. O vivério é 4 meses, então nem se compara. A não ser que eu mantenha esse animal de 10 em 10 dias aplicando o diaceturato, que é contra o gradiente, é economicamente inviável e além para o animal também. 4 tratamentos com vivério, intervalo de 2 a 4 meses, de acordo com a gravidade da propriedade, e o vivério era 1:20, agora nós fizemos essa adaptação em bula 1:40. Não fui eu que fiz essa adaptação em bula, isso veio do departamento técnico da Seva, lá na França. Tanto é que na hora que sofrer uma modificação de registro, vai ter essa modificação na bula do vivério. Como que eu controlo? Primeira coisa, eu tenho que ter o diagnóstico, eu tenho que identificar que eu tenho um problema. Quimioprofilaxia. Nem digo essa quimioprofilaxia, essa prevenção. Porque se a vaca não der positivo, às vezes foi por questão de sorte. A rotina de curral todo dia, 2 vezes por dia, tem currais de 3 vezes por dia, ela está tomando agulhada de ocitocina. Se ela não tem hoje, amanhã ou depois ela vai vir a ter a tripanossoma. Então, o protocolo do vivério, o certo é aplicar em todos os animais. Controle da mosca, principalmente da mosca dos estábulos e mosca do chifre. Biossegurança, entendeu? Temos que ter esse capricho com o material de aplicação, com agulha, seringa. E controle de entrada e saída de animais, né? Principalmente entrada. Eu tenho que saber de onde eu estou comprando essa vaca. Esse curral tem histórico de tripanossoma? Na saída, por quê? Eu não quero para os outros o que eu não quero para mim. E, gente, essa era a palestra que eu tinha que dar para vocês, o bate-papo. Foi muito corrida, porque é um assunto muito técnico, é um pouco maçante, entendeu? Mas espero ter esclarecido alguma coisa para vocês e espero poder ter ajudado. Está aqui meu contato, meu e-mail, meu telefone. Quem precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, esse número meu, consegue falar comigo direto, WhatsApp, e meu e-mail também para qualquer dúvida, ajuda. Muitos de vocês são produtores e filhos de produtores. E obrigado mais uma vez, Gabriel, o Davi, o Rafael, pela oportunidade de estar podendo falar na universidade que eu me formei, que eu sou cria. E, bicho, tô de coração aberto para novos convites. Se vocês puderem contar comigo, tô aqui de porteira aberta para vocês. Um abraço para vocês, sucesso. Ô, Sábio, a gente que agradece, a palestra foi ótima. Antes de encerrar, a gente separou algumas perguntas para responder, tá show? Vou passar a palavra para o Marcos, ele vai te fazer as perguntas aí. Beleza. Fala, Sábio, boa noite a todos. Fala, Marcos, boa noite. Escutando perfeitamente? Escutando? Oi? Tá sim. Tá tranquilo? Tá show, Marcos. Ok. Primeiro vai ser do William Pereira de Souza. Ele está pedindo se você pode repetir da seringa bacia azul e bacia branca. Pois isso foi um método que foi como eu falei. O certo mesmo é usar
uma agulha, uma seringa por ordenha, por vaca. Só que a gente conhece a realidade, a gente que lida com proprietário, nas fazendas no dia a dia, a gente sabe que é economicamente inviável. O custo é muito caro para você ficar adquirindo, usando uma seringa ou uma agulha. Esse método que nós fizemos, que nós bolamos de controle, é por causa do seguinte, como eu falei, eu coloco ocitocina, a dose da ocitocina, seja 1 ml, 2 ml, não interessa. Pego a ocitocina na seringa, aplico na veia do animal, endovenoso. Pum, contaminei a agulha que era nova. Eu vou pojar a vaca da frente, ou a vaca de trás, ou a próxima. Eu vou introduzir, na maioria das vezes, se introduz essa seringa de novo no frasco, sem manejo nenhum. Literalmente, eu pego a agulha suja e aplico e vou pegar mais ocitocina. Nesse manejo, nesse rodízio, eu contaminei a ocitocina. Já não é um caso da agulha estar contaminada. Eu vou ter a contaminação do produto. Todos os animais que eu aplicar essa ocitocina dali para frente vão estar recebendo carga do protozoário. Qual foi o manejo que nós adaptamos? Não interessa quantas vacas você tem no leite, lactação. É 10. Você vai ter 10 seringas e 10 agulhas. Antes de começar a ordenha, eu vou encher todas as agulhas e as seringas com as doses. São 10 vacas? 10 agulhas com 10 seringas com as doses. Guardo o frasco. As 10, independente da quantidade de vaca, vai estar as seringas ali, todas elas já com as doses. Apliquei a ocitocina na vaca. Eu vou ter uma outra bacia, um outro recipiente. No caso que nós fizemos, foi um galãozinho de 5 litros de cloro cortado na metade, onde ele tinha o álcool 46. Eu pego, puxo um pouco de álcool para ele ir para dentro da seringa, devolvo esse álcool e deixo ela de molho no álcool, até eu terminar a ordenha. Terminei a ordenha, tiro todas as seringas, os conjuntos do álcool, deixo secando. Vou voltar para a próxima ordenha, seja amanhã cedo, ou seja amanhã à tarde. Eu vou, com as seringas desinfetadas, encher de novo todas as seringas. Entendeu? Eu não vou ter identificação das agulhas das seringas, mas eu estou certificando que eu não estou contaminando o produto e nem estou aplicando ocitocina na vaca com agulha suja. Deu para entender? Entendi. Pergunta de Camila Cunha. Quais os riscos de consumir o leite e a carne desse animal? Nenhum. Isso é o protozoário, o tripanossoma, no caso, para nós seres humanos, o de preocupação é o cruze, entendeu? Não tem problema nenhum em consumir o leite e carne desse animal. Arley Marcílio. O trânsito de animal para áreas que não ocorria o parasita é importante? Como que é? O trânsito de animais para as áreas que não ocorria o parasita é importante? O trânsito? Uhum. Trânsito de transporte de uma propriedade para outra? Acho que é isso daí que ele quis dizer. Porque isso foi o que espalhou pelo Brasil o tripanossoma, como eu falei. Ele surgiu na Bacia do Prata, no Alto Paranaíba, Uberlândia, Araxá, Uberaba, Unaí. Ali é o berço do tripanossoma no Brasil em vaca de leite. Veio parar na nossa região por causa de compra, de trânsito de animais provenientes desses currais infectados lá. O problema lá no Prata foi tão sério na época, teve fazendas
que não se conhecia, não tinha esse conhecimento da tripanossoma, ainda não existia o viveiro no Brasil. Bicho, teve proprietário lá que perdeu 100% das vacas, porque o animal também nunca teve contato com aquele tipo de protozoário. Foi mais ou menos igual se um coronavírus exterminasse a população de um país, entendeu? Pô, com certeza, o trânsito de animal foi o que mais espalhou a tripanossoma. Arley Marcílio, qualquer inseto hematófago é transmissor mecânico Trypanosoma vivax? Foi o que eu falei. Hoje, que já se tem certeza, por estudo, as mutucas, os tabanídeos, a Stamose calcitrans, que é a mosca do estábulo. A mosca do chifre ainda não está catalogado, não está na literatura. Mas eu falo, e o carrapato ainda está em estudo, os dois. Mas eu falo para você, pelo menos a mosca do chifre, eu tenho quase certeza que ela passa, porque eu tenho currais que eu trabalho que não tem problema de tabanídeo, de mutuca, não tem problema de mosca do estábulo, que eu falei, é muito comum região de cana, de café, de produtoras de fruta, com indústrias de frutas cítricas, né, de sucos, e não tem, e não faz ocitocina e tem tripanossoma, entendeu? Então, assim, como que tá tendo essa contaminação? O principal, qual o problema de hematófago, de animal, de inseto hematófago que tem? É a mosca do chifre. Nós vamos esperar para os estudos saírem, mas hoje, na literatura, são as mutucas, mosca do estábulo. A mosca do chifre e o carrapato ainda está em estudo. Entendeu? O carrapato é um pouco difícil de provar, porque no caso da babesiose, que é a doença do bezerro, o amarelão, a anemia, o carrapato só passa a babesiose para o bezerro quando ele se engurgita, quando a fêmea se engurgita de sangue. Ela se engurgita de 24 a 48 horas antes dela cair do animal para fazer a ovoposição. É nesse momento do engurgitamento que ele tem a troca de plasma com o animal e ele passa a babesiose. Então, o carrapato é um pouco mais difícil de se provar essa transmissão. Exemplo disso, pega o sangue do animal. Que cor que é o sangue? Vermelho. Quebra uma carrapata, uma teleógena. O sangue que está dentro dela é preto, é escuro. Por quê? É um sangue concentrado. Ela pega o sangue do animal, fica com a parte sólida, com a parte vermelha do sangue e devolve o plasma. Nessa devolução do plasma que ele passa a babesiose, o protozoário. Se ele passa a babesiose, é praticamente certo que ele passe a tripanossoma também, que é um protozoário. Pergunta de Gabriel Silva. O que fazer nas primeiras visitas a campo quando você vai em um tratamento? Quais seriam as limitações máximas para definir uma eutanásia? Bom, primeira coisa a ser feita. Veterinário, a vantagem de trabalhar na parte técnica da área comercial e laboratórios, igual eu trabalho já há 10 anos, é o seguinte: a gente aprende a chegar na propriedade e olhar um todo. Tem veterinário de campo que chega na propriedade igual burro de carroça, com um tapa-olho. Ele foi chamado para fazer um parto distócito. Às vezes tem um bezerro morrendo de cólica ou de tristeza no curral, ele não fala nada, ele não tem a proatividade de conversar com o cara, de realizar ali um outro atendimento, entendeu? Primeiro, a gente tem que chegar e identificar um todo. Calma aí, qual o grau de sangue desse gado? É um gado enraçado? É um gado puxado por holandês? Às vezes isso explica o score do gado. Isso explica o gado estar mais sentido, mais magro. Mas calma aí, é um gado altamente produtivo. Pô, mas tem silagem sobrando no coxo. Todo curral que eu chego, eu meto a mão na silagem, cheiro, eu abro ela na mão para ver como é que tá. Porra,
tem ração, tem silagem. Por que esse gado está magro? Entendeu? A gente tem que perder esse tapa-olho, enxergar a propriedade como um todo. E se evitar a eutanásia, é essa a segunda pergunta? O que a gente deve fazer? Quais seriam as limitações máximas para definir uma eutanásia? É olhar a vaca como um todo. A gente forma para aliviar, veterinário forma para aliviar o sofrimento do animal. Tem coisa que não tem. É melhor. Eu nunca fiz a eutanásia devido à tripanossoma. Eu deixo de tratar. Porque já aconteceu comigo, eu medicar uma vaca, ela estava altamente debilitada, eu mediquei por causa de vai morrer, mas o cara não vai falar que eu não quis fazer nada. E da conversa fiada, falar que o que você aplicou, o tratamento que você fez foi o que matou a vaca. Igual assim, tem hora que tem que ser feito, não tem para onde correr. Porque por culpa do produtor. Esperou chegar num ponto crítico que não tem mais volta. No caso da tripanossoma, foi o que eu falei nos últimos slides. Você tem comprometimento de órgãos muito nobres. Fígado, pulmão, rim. Então, esse animal não vai responder ao tratamento. Gabriel Silva. Podemos dizer que a ocitocina seria uma grande candidata para provocar mastite e a tripanossoma vivax por transmissão na reutilização de seringa? Pode repetir? A ocitocina? A ocitocina seria uma grande candidata para provocar a mastite e a tripanossoma vivax por transmissão na reutilização da seringa? No caso da tripanossoma, ela foi o carro-chefe. Se não fosse a ocitocina, nós não teríamos surtos e tanto prejuízo hoje para o tripanossoma. Isso é fato. Foi o que eu falei. Se você somar todas as outras causas de tripanossoma, não dão a metade dos casos que acontecem por causa de ocitocina. Mastite, não. Por quê? Por que começou o uso de ocitocina para provocar a descida do leite? Os primeiros currais no Brasil que usaram a ocitocina nesse manejo foi justamente para diminuir casos de mastite. Porque não fica leite residual no úbrio. O animal desce, vai ser ordenhado todo o leite do úbrio. Se não ficar leite retido no úbrio, não tem mastite. Pergunta de Marcelo Martins Maia. Qual a primeira abordagem no caso de suspeita de tripanossoma? Primeira pergunta, faz uso de ocitocina? Primeira pergunta. E aí, geralmente, faço. Por acaso, o senhor... Eu vou fazer um bate-papo aqui, como se ele estivesse conversando com o produtor. O senhor faz uso de ocitocina? Faço. E as vacas acometidas? Com quem que o senhor já tratou? Tratei com Ganazete, com Vivazene, e por acaso ela melhora, dentro de 15 dias ela cai, despenca, fica pior do que estava. É justamente isso. São as duas perguntas primordiais, entendeu? Quando é que a vaca definha? No pós-parto. Depois que ela pare, ela entra em balanço energético negativo, que é fisiológico, só que chega uma hora que esse balanço energético negativo não é devido à lactação, não é devido à fisiologia, é porque o tripanossoma aproveitou da queda de imunidade e tomou conta do animal. É as duas perguntas-chave. O sintoma, se ele trata como doença do carrapato nos viseu e o animal apresenta uma melhora, 10, 12 dias depois volta, e se faz a ocitocina. Pergunta Gabriel. Dentre os diagnósticos comentados, qual seria o mais eficaz em relação ao custo-benefício? E quanto ao exame para diagnosticar a doença, tem um calendário para verificação? Exemplo, uma vez por ano, ou seria de acordo com as ocorrências? Não, a gente tem indicado exame uma vez para identificar. Identificou, se faz as 4 aplicações dentro de um ano e, assim,
É raro. Eu não tenho produtor que voltou a fazer exame, justamente porque o exame é caro. Hoje, aqui no Rio, eu tenho indicado para um laboratório em Friburgo, que faz o exame de sorologia. Mas o exame a gente usa para identificar o problema. Identificou, começa o tratamento. E o pessoal tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Depois da primeira aplicação, eu tenho uma melhora clínica do animal excelente, muito boa. Aí o cara acha que o animal está curado, para de tratar ou vende essa vaca para o vizinho, sem falar que ela é positiva, ninguém vai falar. Só que com uma aplicação eu tenho melhora clínica. Eu tenho que ter pelo menos 3 aplicações para me ter cura clínica. E o exame não é feito depois, porque provavelmente se eu fizer a sorologia, mesmo no animal curado, vai dar positivo, porque ele carrega o anticorpo para o tripanossoma. Eu já tive cachumba, catapora. Se eu fizer sorologia para catapora, vai dar positivo. E eu tive catapora com 10 anos de idade. Entendeu? Pergunta de Lívia Maria. Boa noite, Sábio. Caso você vai fazer uma visita numa fazenda de gado de corte, é feito o teste diagnóstico. O resultado vem positivo. Neste caso, este rebanho é descartado para o abate ou mesmo assim seu destino prossegue? O gado de corte, teoricamente, seria mais fácil esse descarte. Mas como eu falei, o animal fica caquético. Como que eu vou descartar esse animal no gancho, no abate? Não tem como, ele está pele e osso. Então não tem como o produtor correr. Se ele não tratar, o animal morre. Se ele não morrer, ele vai ficar improdutivo, ele não vai produzir leite, no caso de uma vaca de leite. Se for uma fêmea, uma vaca para corte, para engorda, ela não vai engordar. E se for para vaca de cria, ela está infértil. Não infértil, essa infertilidade não é definitiva. Infértil, que eu digo, ela está tão deficiente, ela está tão comprometida que ela não vai reproduzir. Se eu não tratar, ou eu tenho morte do animal ou não produção. Eu não tenho para onde correr. É uma doença tão severa que não é igual outras. Eu vou descartar esse animal no corte. Não tem essa opção, porque o animal está caquético. Pergunta Luiz. Não pode ser uma agulha, abre aspas, deixar introduzida no remédio, fecha aspas, e 10 seringas? Poderia. Mas aí eu tenho questão de... Vou falar bem na prática. Todo funcionário, ele vai na veia mamária, introduz a agulha, ele puxa um pouco de sangue para confirmar que a agulha está na veia. Eu sujei a seringa. E assim, se eu tiver 10 funcionários, 8, eles empurram ar dentro do frasco para tirar o medicamento. E outra coisa, quando eu deixo a agulha no lacre, na borracha do frasco, eu estou sujeito à oxidação do medicamento, à contaminação por outros agentes. Então, o mais aconselhado é esse rodízio de agulha que eu expliquei e foi a questão da primeira pergunta. As perguntas acabaram agora. Vou deixar a palavra para o Davi. Valeu, Sábio. Boa noite. Um abraço. Tá show, Marcos. Obrigadão. Então, Sábio, nós do grupo Josivete agradecemos. A palestra foi ótima, o pessoal gostou bastante. Você viu que teve muita pergunta. E ficou muito esclarecido. Muito obrigado. E queria pedir para o pessoal acompanhar o nosso Instagram, o nosso YouTube, que semana que vem a gente já tem novidades já. Muito obrigado de novo, sabe? Beleza, gente. Um abraço, viu? Prazerzão falar com vocês. Boa noite.